Bom dia, família espiritual. Bom dia, povo abençoado de Deus. Tudo incrível, tudo em paz. Nós estamos de pé e vamos nos alimentar do puro amor e verdadeiro que é o Pai, que nos presenteia com mais um dia de vida. Dormimos e acordamos. Para a glória dele, estamos aqui para viver e desfrutar do reino, porque ele vive e reina para sempre. E ele está entre nós. Nós somos escolhidos de Deus para propagar o seu amor e para viver esta grande experiência humana, levando o nosso pensamento a Ele, o autor e consumador de nossas vidas. Nós agradecemos ao Senhor, Pai. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Sabemos que nada somos sem esse caminho, nada somos sem essa verdade. O teu reino inabalável é o que nos faz triunfar nesses dias, nos dias que vivemos aqui na terra. Obrigado, Deus, pela vida, por tudo que o Senhor tem nos dado. Dentro das dificuldades, nós vemos que é um momento de aprendermos na experiência humana a confiarmos mais no Senhor. Que nesse dia de hoje, assim como pedimos todos os dias, o Espírito que está pronto, a palavra da verdade, esteja abundantemente mais na vida de cada filho teu. Que este vídeo possa alcançar vidas e mais vidas dentro da reflexão que será ministrada. Obrigado, Pai. Obrigado por poder compartilhar o teu amor e a tua verdade. Ontem, para quem assistiu a reflexão, nós falamos sobre Ele. Ele vive, Ele reina para sempre. Nós cremos no amanhã, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer no hoje, porque o amanhã pertence a Ele. E esse vive para sempre está no teu homem interior, que te diz todos os dias: estou contigo, não falto com você. Você caminha pelos passos verdejantes, por águas tranquilas, eu refrigero a alma de vocês. Eu purifico a cada dia quando você ativa a tua mente, que germina para o teu corpo palavras, sentimentos de luz, não de trevas. Eu dissipo as trevas. Eu venço o mal. Eu sou, eu faço todas as coisas. E a gente diz, Ele vive, Ele reina para sempre. É isso aí. Gratidão, Pai. E o mesmo versículo, só que no verso 17, eu quero falar sobre o Espírito da verdade. O Espírito do mundo só nos traz medo, angústia, aflições, situações que esse Espírito não é um Espírito que entra na gente, é o estado do Espírito do homem, o ser humano, é o Espírito do mundo. Quando você diz assim, só há um caminho, o caminho é Deus. Mas esse caminho ele nos ensina a viver o reino inabalável, o reino da justiça, que fez e hoje se manifesta em nós, que é o amor altruísta, o amor ágape, o amor genuíno, o amor que nós não merecíamos e Ele nos concedeu.
Esta palavra, quando Jesus fala, ela é uma palavra muito forte. Na mesma carta de João, no verso 14, capítulo 14, verso 17, ele diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque o mundo não vê. As situações que nós vivemos, olha só, nós acordamos agora, eu vou falar por mim, mas eu creio também que vocês estão assim. O Espírito da verdade está atuando na minha vida. Tem inúmeras situações que o Espírito do mundo, se eu não tomar cuidado, ele não deixa eu ver o manifestar de Deus na minha vida, em todas as áreas. Ele vai me dar tudo o que eu preciso. Esse é o Espírito da verdade. Eu estou contigo, de maneira nenhuma te deixarei. De forma alguma te desampararei. Mas o Espírito do mundo não vê, porque o Espírito do mundo não é ser, é ter. A ambiência que o mundo vive. Ele diz: a paz que eu vos dou, né? O mundo não pode dar. É esse Espírito. É engano. É mentiras. Tristeza. É olho por olho, dente por dente. É trevas, né? Não a luz. E o mundo, na maioria das vezes, até tenta. Só que, quando você para, e nós precisamos nos atentarmos para isso, para ministrar ou falar de Deus, ou dizer, para a honra e glória de Deus, Ele vive e reina para sempre. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque, na maioria das vezes, a gente fala que é aquele que vive e reina para sempre, que é aquele que é luz e dissipa as trevas, e no decorrer da nossa caminhada, a gente se debruça para o espírito do mundo que não consegue ver a verdade, que é Deus. A verdade não somos nós. Todos os dias nós somos admoestados nesta natureza humana. Todos os dias Ele nos ensina a confiar nele, descansar nele e aprender dele. Ele diz que é manso e humilde de coração, e na maioria das vezes a gente deixa o orgulho, a vaidade, o eu, né? As coisas que a natureza humana, que luta constantemente contra esse espírito da verdade, ela não se converte. O espírito do mundo, ele luta constantemente contra o espírito da verdade. Então você está dizendo que o espírito do mundo só tem mentira? Só mentira, só engano, só contenda. É a natureza humana, é o nosso exterior. Esse é o espírito do mundo. É quando você ganha o mundo, que proveito terá um homem em ganhar o mundo e perder a sua alma, suas emoções? O espírito da verdade, ele está ali, mas ele está apagado. Você foi querer o ter e não o ser. Não é, eu falo sempre sobre isso, não é você ser o puxar para o santo, né? Que santo é uma responsabilidade de separado. A santidade você passa a ter uma responsabilidade. Renuncie-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz, sua responsabilidade e ande. Isso que é o ser santo. A santidade, a santificação não é ser melhor, é porque tem uma responsa. E quando a gente liga a câmera da vida, os holofotes está sobre nós, porque infelizmente o mundo, né, o espírito, o estado de espírito do mundo diz assim: vem mais um crente ali, ó. Daqui a pouco ele cai. Realmente, isso é uma verdade. Eu, você, todos nós, crente ou não crente, podemos cair. Mas para o cristão, a coisa fica mais difícil porque a gente fala de um Deus verdadeiro e puro. O Deus da Bíblia não é um Deus palpável. É a fé das coisas que nós esperamos e prova das coisas que não vemos. É o impossível que Ele faz sobre nossas vidas.
E cada vez que a gente declara, a gente tem que estar firme na palavra, firme na verdade que é Ele. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É um versículo muito conhecido pelo mundo inteiro, João 8,32, mas pouco exercido. Que verdade é essa? A verdade que existia ali era a verdade da libertação, que eles estavam embaixo de uma lei que era consistida de 613 mandamentos. Então, a verdade libertou na mente. Para os dias de hoje, a verdade nos liberta e diz, olha, você não há nada mais o que fazer, mas você tem uma responsabilidade, certo? Tudo que você planta, você colhe. Saiba onde você está plantando e o que você está plantando. Eu sou a verdade. Eu te libertei, né, de todo engano religioso, de toda a religião, possa-se dizer assim, que nos escraviza e não nos deixa pensar. Eu te libertei, mas eu te libertei para uma responsabilidade de um livre-arbítrio que significa poder de escolha. E aí nós precisamos tomar cuidado com o espírito do mundo que não vê, que é a nossa natureza humana. Lá em Gálatas 5,16 diz, a carne luta contra o espírito. O mundo luta contra a verdade. E um luta contra o outro para não fazer o que queres. Se você alimenta o espírito, você educa, se mortifica a natureza humana. Se você alimenta o espírito do mundo que não vê, você entristece o espírito, você apaga. E aí quando a gente entende isso, a gente diz, inaleis a lei, tá tudo incrível, eu vou aprendendo com ele, porque o dia já se faz presente, é o melhor dia de nossas vidas, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente confia nele. A gente diz, obrigado por buscar caminhar nesse caminho que é a verdade e a vida, que é o Senhor, Pai. E ele diz, como eu falei ontem, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. A carne não recebe. O mundo não pode receber. A carne, a natureza humana, ela não se converte de maneira nenhuma a Deus. Esqueça. Quando as pessoas se lavam, se ela não lavar o interior dela, não vai adiantar de nada. Observe que na maioria, com o avanço tecnológico, né, as coisas estão mais expostas e muitas pessoas pregam Deus, vão até a um local, até tentam, que é normal, né? Nós tentamos, mas o espírito no homem interior, ele não é lavado. Então você lavar o exterior, que é a carne, e essa carne ela não pode receber o Espírito da verdade. Quando você diz, não, mas eu me batizei nas águas, mas eu falo sempre sobre isso, mas Jesus não mandou ninguém se batizar. E de pregar todo o evangelho, pregar toda a criatura, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Presta atenção. A Bíblia, ela é um livro que na maioria, né, a gente precisa analisar e entender certas coisas que o homem, infelizmente, ele nos trouxe de forma deturpada. Primeiro que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não está na Bíblia mais próxima da original. Ele não manda. É uma verdade. Não é minha. É o que está ali. Então, existe por quê? Uma deturpação, um enxertamento. A Bíblia foi escrita por um padre, João Ferreira de Almeida. Foi escrita, foi traduzida, né? Ela foi traduzida e com isso tem esse, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está criticando a religião católica? Não, só estou falando que existiu um enxertar que não tem ali, mas normal. Vamos entender que é o normal. Mas quando ele fala, ide pregai a toda criatura e não entrai na terra dos samaritanos, o que é que ele está dizendo? As criaturas dali é pregar que era para crer no Espírito da verdade.
Você vê que se você observar, Jesus não batizou ninguém. Quem preparou o caminho e era oriundo do judaísmo foi João Batista. E quando Jesus é batizado, ele está tirando o pecado? Ele está se batizando para ser salvo? Não, porque a salvação vinha dele. Você está pensando. Então ele está mostrando ali, e aquele pecado era para tirar o pecado da transgressão da lei, só que ali, juntamente, Jesus é o último cordeiro pascual, e todo cordeiro, antes de ser morto, ele tinha que ser lavado. O que é que ele está mostrando? Que o cordeiro está sendo lavado para ser morto na cruz. E aí ele tira aquele pecado do mundo. João 1,29, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que mundo é aquele ali? O mundo dos judeus. Não é o mundo cosmo, porque ele tirou o pecado dos judeus. Eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ó, tirou. Ele tirou aonde? Quando ele disse tetelestai. Mas todo mundo se batiza. Eu fui me batizar. Eu não sabia. A ignorância de entender não é ser ignorante. A gente busca. Porque imagina, gente, quem não se batiza na água pelo um homem que é errôneo como todos, perde a salvação? Uma pessoa boa perde a salvação? É uma pergunta. Ela viveu a vida toda aqui, mas ela não foi na água, ela perde a salvação, porque Jesus disse que tem que... Não. Abra a Bíblia. Romanos 6, 3. Abra a Bíblia. Efésios 4, 5. Abra a Bíblia. Atos, se eu não me engano, eu vou olhar aqui. Atos 1, 5, ou é 5, 1. Ele diz assim, ó. Deixa eu ver se é Atos 1:5. Aqui. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias. Ele está aqui. Ele passou 40 dias. Esses dias foi que ele passou 40 dias quando ele ressuscita. E aí ele fica 40 dias com os discípulos, ele vai instruir eles. E um desses instruir era que eles fossem batizar para eles crerem no Espírito da verdade. Não é propriamente o batismo da água. Ele disse que João Batista batizava com água. Era um ato simbólico, preparando o caminho de quem? De quem ia batizar com o Espírito Santo. Aonde? Romanos 6,3. Não sabeis que vós foste batizado com Jesus Cristo na sua morte? Efésios 4,5 vai dizer, há uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Não há uma só fé, um só Senhor e dois batismos, da água e do Espírito. Quando ele fala para Nicodemos nascer da água e do Espírito, Nicodemos não entende, eles levam no sentido literal, tá vendo? Ter que nascer da água, batizar, e do Espírito para falar em línguas estranhas. Não é. Água significa a palavra, e do Espírito era o que ele ia fazer em Romanos 6,3, que era ali, ó. E Nicodemos, mestre da lei, não entendia. Esse é o Espírito da verdade, que lhe traz descanso. Você pode ter aprendido dessa forma, mas ele não mandou ninguém se batizar, porque se torna meio que errôneo. E muitas pessoas ficam assim, meu Deus, minha mãe, meu pai, meu filho, meu amigo, meu tio fez tanta coisa boa na vida, tanta coisa boa, foi muito bem, errou, mas foi uma pessoa que trouxe luz. E as pessoas dizem que ele não é um salvo porque ele não foi numa água. Lavou o externo e o interior, né? Não dessa pessoa, mas de muitos aí, vazio. Vendendo Jesus. Pense nisso. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não vier a Ele. Nesse time ele era o caminho, hoje o caminho está entre nós. Ele vive, ele reina para sempre. Tudo é incrível. Isso é reflexão matinal para a honra e glória de Deus. Eu louvo a Deus por esse dom em propagar e libertar mentes que muitas das vezes estão presas em situações que as pessoas não deixam ela pensar. Ele vive, ele reina. Vamos que vamos. Tudo é incrível. Até amanhã, na permissão dele, e cremos que ele irá de permitir.
o Espírito da verdade e o Espírito do mundo. Obrigado, Deus. Graça e paz.